Você constrói, elas destroem. Voltamos já com imagens do início da sessão plenária de hoje, na sua segunda parte, continuação dos julgamentos da primeira parte. Declaro reaberta a sessão, depois do voto do eminente relator que dava provimento ao recurso do INSS, concedo a palavra ao eminente ministro Luiz Roberto Barroso. Presidente, eu ouvi com muito interesse, prazer e grande proveito o voto do eminente ministro Luiz Fux, elucidativo, didático, que me ajudou, na verdade, a compreender a controvérsia dentro de um quadro mais amplo. E gostaria de compartilhar uma breve reflexão antes de emitir a minha posição, que eu acho que é particularmente importante em questões previdenciárias. Quer dizer, tudo na vida tem um custo. Portanto, alguém paga. Portanto, a questão não é de ser generoso ou não. A questão é de saber como se distribuem, em uma sociedade democrática, os custos sociais. E eu acho que todo benefício previdenciário em um sistema de repartição simples, como é o sistema previdenciário brasileiro, envolve uma questão de justiça intergeracional. Qualquer benefício que você crie na atualidade, você estará, em alguma medida, onerando a próxima geração, que terá que ou contribuir mais ou terá que se aposentar mais tarde. De modo que, entre um critério puramente formal do dano potencial e um outro critério material de verificação do dano efetivo, eu estou de acordo com a tese geral firmada em repercussão geral pelo ministro Luiz Fux, de que esta é a melhor inteligência do dispositivo constitucional relevante. De modo que eu estou de acordo com a tese de Sua Excelência afirmada em repercussão geral. Eu fiquei com um pouco de dúvida em relação à questão concreta e à questão do ruído e ao sentido e alcance da súmula número 9 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, que possui o seguinte teor: o uso de equipamento de proteção individual, ainda que elimine a insalubridade no caso de exposição a ruído, não descaracteriza o tempo de serviço especial prestado. Eu gostaria, presidente, de fazer uma indagação dirigida ao Procurador-Geral do INSS e depois ao advogado da parte, para que respondam em uma proposição muito objetivamente a pergunta que gostaria de fazer. Portanto, pois não. Então, procurador do INSS, por favor. O entendimento que Vossa Senhoria tem da súmula, o INSS tem da súmula, é a de que, no caso de exposição a ruído, o equipamento não é capaz de impedir o dano, ou criou-se uma presunção de que, nesse caso, independentemente de dano, existe o direito. A nossa interpretação é que, na verdade, o judiciário tem interpretado a súmula com a segunda interpretação, que, independente da aferição se há ou não o dano, se concede o benefício. Mas a regra geral, até porque esses equipamentos são certificados pelo Ministério do Trabalho, é de que eles têm sim a capacidade de reduzir, ou de eliminar, melhor dizendo, o dano. Muito obrigado. E gostaria de ouvir, se estiver presente, o advogado do recorrente. Pois não, Excelência. Pois não. Eu gostaria de saber se a inteligência que se dá a enunciado da súmula 9 é no sentido de que o equipamento é incapaz de impedir o dano em caso de ruído, ou que o direito existe independentemente do dano.
o equipamento não consegue impedir o prejuízo ao trabalhador. São inúmeros. A doutora mencionou, afeta o coração, o ruído, afeta as articulações, afeta, enfim, o corpo inteiro. Não há equipamentos de proteção capaz de impedir o ruído, impedir o prejuízo ou afetar a saúde do trabalhador. Muito obrigado. Presidente, eu, portanto, adiro à tese central do ministro Luiz Fux, mas eu tenho uma dúvida que não é jurídica sobre o caso concreto, de modo que eu vou pedir vista para formar uma opinião própria sobre a questão específica do ruído. Pois não. Então, proclamo o resultado parcial. Após o voto do ministro relator, que dava provimento ao recurso do INSS, pela ordem, pediu vista o ministro Luiz Roberto Barroso. Vamos chamar, então, a questão de ordem. Quer chamar o C? É que o ministro Barroso, nós temos aqui uma repercussão geral que tem preferência, tendo em vista o grande número de processos que resolvem nas instâncias inferiores, e Vossa Excelência já foi apregoado pela ordem como o primeiro julgamento desta sessão, uma questão de ordem. Vossa Excelência entende que a matéria pode ser resolvida? Pode, é muito singela. Porque Vossa Excelência havia me adiantado que as partes, de certa maneira, acordaram uma solução de consenso. Exatamente. Apenas para relembrar, presidente. Essa da modulação. Então, apregou em continuação o recurso extraordinário 631.240. Eu apenas esclareço ou recordo aos eminentes pares que a maioria dava provimento parcial ao recurso nos termos do voto do ministro Roberto Barroso. Então, Vossa Excelência está com a palavra. Pois então, presidente, é aquela questão atinente à exigência ou não de prévio requerimento administrativo para obtenção de benefício previdenciário. Nós, então, estabelecemos algumas premissas que foram firmadas majoritariamente e ficou em aberto a questão de como fazer um regime de transição em relação às muitas ações judiciais já existentes. Nós firmamos a tese central de que não é possível requerer o benefício previdenciário diretamente em juízo. É indispensável que ele seja postulado administrativamente e, se não for deferido ou não houver uma resposta a tempo e hora, aí sim se pode ir a juízo contra os votos vencidos dos eminentes ministros Marco Aurélio e Carmen Lúcia. Então, agora cuida-se de determinar o que se deve fazer com as ações que já haviam sido ajuizadas. Eu, então, pedi ao Procurador-Geral do INSS e ao Defensor Público da União que formulassem uma proposta que pudesse retratar o consenso deles sobre como lidar com esse estoque de cerca de 8.000 ações. E eles chegaram a um consenso que me pareceu muito razoável e, de certa forma, correspondia ao que eu já imaginaria, de modo que eu passo a ler, presidente, os termos da proposta dele. A redação é minha, mas o conteúdo é da proposta que recebi. Portanto, passo a ler a ementa do meu voto a partir do seguinte tópico: tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso nos termos a seguir expostos. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento, sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: 2 pontos. 1. Caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de juizado itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito. E esta a razão
é que o pedido é feito em juizado itinerante, basicamente onde não existem as agências do INSS. 2. Caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão. 3. As demais ações que não se enquadrem nos itens 1 e 2 ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Portanto, é o próprio autor que tem que ir fazer a postulação administrativa. Não se trata, portanto, de um dever do juiz intimar. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. Em todos os casos acima, isso é muito importante, presidente, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do ajuizamento da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. Portanto, mesmo que o requerimento seja feito agora ao INSS, a data de início de aquisição do benefício se computa da propositura da ação judicial. Portanto, essa é a transição proposta e apenas o caso concreto, eu aplico essas regras ao caso concreto. E é o último item, presidente, para dizer: recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora, que alega ser trabalhadora rural informal, a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do ajuizamento da ação para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir. Vossa Excelência deseja prestar um esclarecimento de fato? Sim, por favor. Só um único ponto, Excelência. Houve também um consenso com a Defensoria Pública da União de fazer uma sugestão à Corte, com a devida vênia, de que não se fixasse como data do requerimento a data do ajuizamento da ação, porque há uma discussão jurisprudencial que não está nesse processo, de em que casos é o ajuizamento ou a citação válida da autarquia que fixa esse marco. A sugestão de consenso a que chegamos, Procuradoria-Geral e Defensoria, para superar essa tese, foi que o tribunal fixasse que os marcos do processo judicial original vão ser respeitados para todos os fins pela autarquia ou pelo juízo. E aí a gente não traz a discussão dessa questão específica para o plenário. Então, a dúvida é se a data de início do processo seria o ajuizamento ou a citação. Ou a citação. Então, eu posso colocar a data de início do processo. Perfeito. Não tem problema de mudar de data do ajuizamento para a data do início. Ministro Fux, está bem assim, processualmente? Pois não. Então, data do início do processo. Portanto, presidente, essa é a posição de consenso que corresponde substancialmente ao que me parece correto e justo, de modo que estou encaminhando dessa forma. Pois não. Ministro Marco Aurélio, quer a palavra? Não, presidente, é apenas para dizer que a colocação feita pelo relator diz respeito ao provimento do recurso. Como estou desprovendo o recurso, não participo. Pois não. Pois não. Também a ministra Carmen Lúcia não participará. Da matéria. Pois não. Vossa Excelência atentou que eu não usei o termo modulação em deferência a Vossa Excelência e falei um regime de transição em relação às ações já propostas, que achei que
neste caso era pertinente. Percebi. Pois não. Eu pergunto aos eminentes pares se há divergência com relação a essas propostas feitas pelo ministro Roberto Barroso. Todos de acordo? Senhor presidente, eu acho que cabe um esclarecimento. Assim como nós temos esse caso em concreto, em que o processo que se discute a questão deles e a gente está no Supremo, nós vamos ter entre os 8 e os outros 8.000, provavelmente muitos ou alguns casos, em que o processo está no STJ, não sei se não é se recomendar que também esses baixem a primeira instância. Se estiver no STJ, provavelmente teve contestação de mérito. E, portanto, já caiu na exceção de que, havendo contestação de mérito... Mas esse caso concreto não é o caso. Não, mas é porque isso não passou pelo STJ. Isso aqui veio um recurso direto para o Supremo. Mas, supondo que exista essa situação mencionada pelo ministro Teori Zavascki, o julgamento poderá ser convertido em diligência e baixado à primeira instância para os efeitos que Vossa Excelência propõe. Eu acho que isso é implícito data vênia, ou pode ficar como obterdicto. Ministro, tá? Todos de acordo? Não, presidente, perdão. Não, pois não. Vossa Excelência com a palavra. Presidente, às vezes a nossa forma de julgamento nos leva a uma mesma solução por caminhos absolutamente diversos e até opostos. Eu peço escusas por roubar uns minutos da corte, mas, na verdade, veja bem, quando eu, vencida quanto ao conhecimento, por se tratar, no processo, de um recurso interposto pela autarquia de previdência, né, onde se alegava que estava sendo afrontado o acesso à jurisdição, o 535, né, eu, vencida, me manifestei na linha, no momento que a Corte entendeu que poderia discutir a questão constitucional, do provimento. E por que eu fiz? Porque entendi que a decisão tomada nas instâncias ordinárias, na verdade, significava dizer da desnecessidade ou da inviabilidade, da impossibilidade de se examinar a existência do interesse processual, condição da ação, para concluir. Aqui não há lide, não há lide material nem processual, e a lide, eu aprendi assim e continuo firme nessa convicção, desde Carneiro Nutti, a pedra de toque do exercício da jurisdição. Exerce-se a jurisdição na solução das lides. Se não há conflito, se não há interesse de agir, o fato do juiz, no caso foi o juiz de primeiro grau, tribunal que entendeu de forma diferente, por isso reformou. Quando diz não há interesse de agir, o autor é carecedor da ação proposta, esta compreensão não, de forma alguma, tem uma densidade constitucional que leve, do meu modesto ponto de vista, a entender que estamos dificultando o acesso à jurisdição, sob pena de não podermos entender que a legislação infra possa, por exemplo, estabelecer prazos processuais que, não sendo observados, impliquem a inviabilidade da rediscussão. Eu não preciso nem citar os prazos de recurso, mas da própria ação rescisória, mandado de segurança, tudo que se trouxe aqui. E eu faço esse registro porque, na sessão, o eminente ministro Marco Aurélio ainda me questionou, mas, ministra, se fosse lá no direito... Não, o Supremo empreendeu essa discussão quando tratou das comissões de conciliação prévia, se aquela exigência de comprovação pelo trabalhador de que havia submetido a lide a uma comissão de conciliação prévia, constituía ou não condição da ação. E, num acórdão belíssimo, né, redator designado, ministro Marco Aurélio, se entendeu que sim, havia necessidade de dar uma interpretação conforme a lei que estava instituindo as comissões de conciliação prévia, para que ela não atritasse, ela não ofendesse a norma constitucional, o amplo acesso à jurisdição. Então, do meu ponto de vista, eram coisas, nós estávamos discutindo algo diferente.
O que nós estamos discutindo? Se compreender que pela ausência de recusa da Previdência em conceder o benefício, se aquela ausência de recusa, quando envolvidas questões fáticas que não diziam com uma orientação reiterada de não ser deferido aquele benefício, se essa ausência de recusa poderia ser compreendida como ausência de lide, ausência de pretensão de resistida, ausência de interesse de agir, e se isso influiria ou não no acesso à jurisdição. Então, nessa linha foi que eu votei, né? Então, votei que, entendendo que ali, sim, não havia, porque a compreensão, ela dizia com as condições da ação, com o interesse processual, e a jurisprudência firme do Supremo, que eu endosso, é no sentido que a legislação infra pode, sim, estabelecer essas condições sem que isso implique limitação ao acesso à jurisdição. Bom, então, o meu voto foi esse, senhor presidente. Agora, com todo o respeito, o que eu poderia, por isso que eu até cheguei a sugerir uma solução minimalista. Eu concordo que a minha solução minimalista ela não tem maior interesse, porque eu me limitaria a ficar nessa primeira parte, que são as premissas, né, lá do juizados itinerantes. Diz, a instituição, veja bem, qual foi a ementa que o ministro Luiz Roberto... Nos juizados itinerantes não se extingue a ação porque... Veja bem, bem, a instituição de condições para o regular exercício de direito de ação é compatível com o artigo 5º e 35 da Constituição, concordo. Para caracterizar a presença de interesse de agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. Absolutamente de acordo. Segundo, a concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS. É bem dever, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. Ou seja, senhor presidente, eu só posso concordar que a ausência de prévio requerimento, a compreensão de que a ausência de prévio requerimento não traduz a falta ou traduz a falta de interesse processual, realmente não implica afronta constitucional. Só que agora nós estaríamos indo muito além, porque o eminente relator assentou a seguinte tese, pelo menos foi que eu, aqui rapidamente, não é possível requerer diretamente em juízo, né? Eu entendo, não é possível? Não, eu entendo que é possível sim. Mas essa questão vencida da semana passada. Não, aí é que está, por isso é que eu disse, eu só estou justificando o meu voto na semana passada, é que, na verdade, por um caminho oposto, que dizia com o exame de condições da ação, eu acompanhava, mas com essas, então, lamentavelmente, com todo o respeito, eu não modulo. Eu não faço modulação alguma. Pois não. Na verdade, não é bem uma modulação, né? Porque nós não estamos, digamos assim... Apenas uma curiosidade, presidente. As regras, só curiosidade, porque eu não participo, eu não deveria nem estar falando, né? As regras fixadas, elas não se aplicam aos processos em que não se articulou a necessidade de requerimento administrativo, não é? Aí, isso. Não. E que não se articulou a necessidade de requerimento administrativo. Certamente, se não houve... É porque onde não se articulou isso, contestou-se o mérito, e aí não se aplica. A resposta é sim. Eu queria só perceber, por curiosidade, a extensão da proposta. A resposta é sim. É porque nós temos 8.601 casos Estamos resolvendo esse problema. Nós precisamos resolver esse problema. Temos que ser práticos. Pois não. No meu provimento parcial, acompanhando o eminente relator, em que sentido? Porque compreendi, pelo menos, que lá o eminente relator propunha até a suspensão do processo, quer dizer, volta e prossiga o julgamento, né? Afasta a tese. Simples, Pois não. Ministra Rosa, nós estamos aqui, inclusive, com
o nosso vice-decano, que é muito cioso na matéria em questões de modulação, em que exige-se 8 votos, Sua Excelência, salvo engano, está dizendo que a matéria simples não exige esse quórum qualificado. Então, acho que podemos, que é só para resolver uma questão concreta do caso pendente. Eu não estou pretendendo que com o meu voto vencido alguma coisa se altere em termos de coletivo. Eu só quero deixar registrada a minha posição. Vossa Excelência não está acompanhando essa solução dada. Os demais acompanham, então posso proclamar que, por maioria de votos, adotaram a solução para os casos pendentes proposta pelo ministro relator, na forma como foi enunciada. Posso dizer vencidos, porque ninguém se abstém? É provimento do recurso nos termos do voto do relator. Perfeito. Então, vamos reproclamar assim. Provido o recurso parcialmente nos termos do voto do relator. Vencido no conhecimento a ministra Rosa Weber e, enfim, como é que eu proclamo? A extensão do provimento. E vencida em menor extensão. E integralmente vencidos os ministros Marco Aurélio e Carmen Lúcia, que davam provimento ao recurso. Senhor presidente. Pois não. A semana passada, quando apregoado o processo, eu estava em viagem oficial para o exterior. Mas eu acompanhei o caso e me sinto habilitado, estando ainda em pauta o processo, para então me alinhar à posição do relator. Pois não, é muito importante a posição de Vossa Excelência, porque esse é um tema da mais alta relevância. É saber até que ponto a exigência de um requerimento administrativo, no caso do INSS, onde se exige matéria de prova, ofende ou não o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Eu agradeço a intervenção de Vossa Excelência, fica consignado o voto de Vossa Excelência no mesmo sentido do relator. Nós vamos chamar a julgamento, iniciar o julgamento, apenas o relatório, porque deste recurso extraordinário, porque os advogados vêm de São Paulo, já vieram várias vezes, ou de outras regiões, e nós prosseguiremos amanhã. Trata-se do recurso extraordinário 567935 de Santa Catarina, de relatoria do eminente ministro Marco Aurélio, onde figura como recorrente a União e recorrido a Adlim Plásticos Limitada. Então, nós faremos apenas hoje a leitura do relatório. Se o relatório for pequeno... Pois não, aí podemos avançar um pouco. É que temos eleitoral hoje... Talvez dê tempo, já que não distribuo o voto, de ler o próprio voto até para reflexão. Pois não, dos colegas sobre o mas tema depois das sustentações? Sim, sim. Tá bem, é porque eu vi ontem que o ministro Toffoli marcou hoje uma extraordinária no TSE, não é? 19 horas temos sessão hoje extraordinária. Pois não. Então, Vossa Excelência... É melhor mesmo ficarmos no relatório e sustentação. E sustentação, pois não. Vamos então, Vossa Excelência está com a palavra para o relatório. Não sei que Vossa Excelência queira deixar, porque já são 17h50. Não, mas aqui, ministro, se Vossa Excelência me permitir, assim já fixamos que amanhã... O início do julgamento para... amanhã? Se Vossa Excelência preferir. Eu preferiria, até para termos presentes as sustentações da tribuna. Tá bem. Então, ante a necessidade urgente, premente e plenamente justificada da realização a tempo da sessão do TSE, declaro encerrada essa sessão, que foi muito produtiva hoje. Encerrada esta sessão plenária de hoje, também fica por aqui esta edição do Direto do Plenário. Você terá a cobertura completa da sessão de hoje logo mais no Jornal da Justiça, segunda edição. E encontro marcado nesta quinta-feira, a partir das 2 horas, para a próxima sessão plenária do Supremo Tribunal Federal, que você vai acompanhar ao vivo direto do plenário. Obrigado pela companhia e continue conosco na TV Justiça.